Eu nasci numa família bem humilde do interior do Nordeste. A minha mãe era dona de casa e o meu pai era agricultor. Desde criança, eu sempre fui uma menina muito doce, muito carinhosa. Eu amava minha mãe, amava minha irmã, mas eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. O meu pai não gostava muito de mim. Ele deixava isso bem claro. Já falou com todas as palavras que não gostava de mim, que gostava só da minha mãe e da minha irmã. Com 7 anos de idade, eu vivi o pior pesadelo da minha vida. Pela primeira vez, com 7 aninhos, meu pai mexeu comigo, se é que vocês me entendem. E aquilo foi um trauma na minha vida, aquilo durou até os 12 anos de idade. Um dia, a minha mãe pegou o meu pai no meu quarto, em cima da cama, tocando em mim, me apalpando. Na hora, minha mãe levou um susto e disse: "O que é que você tá fazendo com a sua filha, homem?" E ele disse: "Nada, tô só fazendo carinho aqui nela." E a minha mãe fingiu que nada aconteceu. A minha mãe fingiu que não tinha visto nada e nunca mais tocou no assunto. E eu cresci assim, sabe? Daquele jeito, meu pai fazendo o que queria comigo, meu pai me humilhando, meu pai me tratando mal, todo mundo via, mas ninguém fazia nada. Quantas vezes o vizinho me socorreu da fúria do meu pai, porque quando meu pai chegava bêbado em casa, era um inferno. Meu pai avançava para cima de mim, me batia muito. Muitas vezes eu fugia para a casa do vizinho. O vizinho tinha uma casa do lado que estava em construção. Eu me escondia naquela casa e ficava ali escondida para ver se meu pai dormia, para ver se ele se acalmava. Era horrível. Uma vez ele me bateu tanto, mas tanto, e não satisfeito, ele pegou uma faca e disse que ia acabar com minha vida ali. A minha mãe, quando viu aquilo, ela correu, bateu a mão no braço dele e a faca caiu no chão. E nessa hora eu aproveitei e corri para casa da minha avó. Contei tudo para minha avó. A minha avó nesse dia me socorreu, me acudiu. E eu fiquei lá. Foi nesse dia que eu decidi falar tudo. Contei tudo para minha avó e para minha tia. Todos sabiam, até a minha mãe, mas ninguém nunca fez nada. Quando eu fiz 13 anos, eu decidi que eu ia me defender. E não deixava mais meu pai tocar em mim. Com o passar do tempo, eu conheci o Robson. O Robson era envolvido com coisas erradas. E por causa disso, por causa do meu pai, por causa da minha mãe que nunca me defendia, que eu não tive apoio de ninguém, eu fiquei revoltada, eu comecei a me envolver com coisa errada, eu comecei a ficar revoltada, a fazer coisa errada também. E eu me envolvi com esse Robson. Eu e ele, a gente decidiu se juntar e eu tive uma filha com ele. Com o passar do tempo, aquele trauma me perturbava demais, eu ficava com aquilo na minha cabeça, eu ficava lembrando de tudo que meu pai fazia comigo. Aquele trauma me perseguia, eu não conseguia dormir, eu tinha pesadelo. Uma vez eu contei tudo pro Robson, contei tudo que meu pai fazia comigo. O Robson ficou indignado e falou que se eu quisesse fazer alguma coisa, ele me ajudaria. E eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu queria me vingar. Eu queria fazer meu pai pagar por tudo que ele fez comigo. Então eu resolvi me vingar. Eu acabei com a vida do meu próprio pai. Meu pai, ele transformou a minha vida no inferno quando estava vivo. Ele acabou com a minha inocência. Tirou tudo de bom que eu tinha. Mas depois de morto, ele conseguiu transformar a minha vida num inferno pior ainda. Fui presa. A minha família ficou contra mim, perdi minha filha, perdi minha família. Ninguém me perdoou, ninguém conseguiu entender por que eu fiz aquilo, mesmo sabendo o motivo. E até hoje me julgam. A única que não me julga é minha tia. A minha tia nunca me julgou.
E ela me disse que não tinha nem o que perdoar, porque ela sabia porque eu tinha feito aquilo. Ela mesmo disse que eu fiz aquilo, não foi sem motivo. Para minha mãe e para minha irmã, meu pai era um santo. Fizeram até uma homenagem pro meu pai. Quando ele morreu, fizeram uma homenagem para ele. E isso eu não consigo entender, porque todos sabem o que ele fez comigo. Mas eu me arrependo. Mesmo sabendo por que eu fiz isso, eu me arrependo. Porque eu perdi tudo. Eu preferia mil vezes carregar esse trauma dentro de mim pro resto da minha vida. Carregar esse trauma pro resto da minha vida, mil vezes, do que ter feito o que eu fiz. Mas eu não posso voltar atrás. O que eu fiz tá feito. E agora eu tô aqui presa, longe da minha família, longe de tudo. Longe da minha mãe, que eu amo tanto. Eu amo tanto a minha mãe. Me perdoa, mãe. Eu sei que eu fiz isso porque eu não aguentava mais. Só Deus sabe o que tinha no meu coração. Só Deus sabe o que é uma criança passar por tudo que eu passei, não ter o amor de um pai. Mas eu tô sofrendo muito, muito, muito. A minha vida tá 1000 vezes pior. Me perdoa, mãe. Então, amores, mais uma história baseada em fatos reais. E eu trouxe essa história porque, gente, infelizmente é muito triste o que muitas mães fazem. Muitas mães fecham os olhos para o que acontece dentro da sua própria casa. Eu, sinceramente, gente, eu não consigo entender. Não consigo entender como é que uma mãe tem coragem de fechar os olhos, de fingir de ver uma coisa errada que está acontecendo com sua filha e de fingir que não viu aquilo. Eu, sinceramente, não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. Só Deus sabe, olha, só Deus pode julgar, porque eu, como ser humano imperfeito, ai, gente, eu não consigo ver o porquê, eu não consigo me pôr no lugar de uma mulher dessa, de uma mãe. Eu sei que o que ela fez não foi certo. Eu também não tô passando a mão na cabeça da filha, mas só Deus sabe o que ela passou na mão daquele homem, na mão do próprio pai. Só Deus sabe. A pior pessoa pra mim é aquela que faz descaso, que finge não ter visto uma coisa errada, que acoberta, sabe? Foi isso que a mãe fez. A mãe acobertou. A mãe sabia, né? A mãe sabia de tudo que acontecia com a filha dela dentro da própria casa. E a mãe não fez nada. Como ela mesmo diz, a tia sabia, a avó sabia, mas ninguém nunca ajudou ela, nunca fez nada. Infelizmente, essas coisas acontecem. Infelizmente, tem muitos casos desse. Então, o motivo de eu contar essa história é para alertar vocês, pais. Prestem atenção nos seus filhos. Tem muitas histórias aqui sobre isso, mas eu sempre vou estar frisando esse ponto, esses assuntos, porque isso é muito importante. É muito importante você ver aí a ignorância, né, da mãe, da família, que não consegue nem perdoar a filha porque matou, né, o próprio pai, e não consegue também se colocar no lugar da filha, de pensar, mas ele também fez muito mal pra ela, né? Então é muita ignorância isso. Feche os olhos pra alguma coisa de errado que estiver acontecendo com o seu filho. Faça alguma coisa, porque isso não é certo, isso não é justo. Uma criança não merece passar por isso. É muito triste, gente, muito triste mesmo. Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Deixa o like, curta, comenta, compartilha. Se você for novo, cai aquele paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ative a notificação na opção todos para não perder nenhuma história, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!